Jesus disse em Mateus 24, 6-8: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Será que veremos se repetir na história o que aconteceu nos campos de concentração nazista? Durante alguns anos atrás, muitos artigos, vídeos foram publicados e falaram sobre os caixões e possíveis campos que foram construídos pela FEMA, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos. Muitos disseram ser malucos ou especuladores aqueles que falavam sobre o assunto, porque acreditavam que nos bastidores da cúpula de alguns países acontecia uma conspiração para diminuir a população da Terra. Será que essas teorias podem estar certas? Ou será mera especulação? Segundo matéria do Domingo Espetacular, no dia 27 de dezembro de 2020, a Rede Record disse que a pandemia do Covid provocou uma explosão na procura por bunkers, abrigos construídos nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. Ao longo dos últimos 10 anos, houve algumas catástrofes que geraram muita procura, disse também a BBC News Brasil. O proprietário da empresa Survival Condor, Larry Hall, citando como exemplos o terremoto e tsunami que atingiram o Japão em 2011, o asteroide que caiu na Rússia em 2013 ou o medo da epidemia de ebola no meio da década, Larry Hall diz que este é o maior aumento que já foram registrados em todos os tempos. Ele disse que com a Covid houve um aumento de 1000% na procura e as vendas aumentaram para mais de 400%. Agora eu te pergunto, por que os poderosos, principalmente dos Estados Unidos, estão tão desesperados em busca de abrigos subterrâneos como nunca houve antes na história? Uma pesquisa feita nesse início de ano por muitos estudiosos diz que a nova cepa, a mutação do coronavírus, é até 74% mais contagiosa. Em Nova York, segundo a CNN noticiou nesse dia 4 de janeiro, essa segunda onda só na semana passada chegou a levar a óbito uma pessoa a cada 33 segundos. Foram mais de 100 mil pessoas hospitalizadas por dia, mais de 2.600 mortes diárias. É como se estivesse acontecendo um atentado do 11 de setembro por dia. Já parou para pensar nisso? Agora fiquem pasmos com essa notícia que está sendo falada em todo o mundo. A Assembleia do Estado de Nova York propôs uma lei apresentada por um membro democrata da Assembleia do Senado do Estado de Nova York, Noah Nicholas Perry, a Lei Bill A-416. Uma lei que ordena a remoção ou detenção de pessoas consideradas portadoras de doenças transmissíveis potencialmente perigosas à saúde pública e que serão obrigatoriamente colocadas em um estabelecimento escolhido pelo governo de Nova York sob a liderança do governo de Andrew Cuomo. Gente, essa lei contém uma linguagem para vacinas forçadas, o que vai contra o Código de Nuremberg, que afirma que medicamentos experimentais não podem ser forçados a alguém sem o seu consentimento. A seção 1 diz o seguinte: o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicadas às pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento, os métodos segundo os quais será conduzido, as inconveniências e os riscos esperados, os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante que eventualmente possam ocorrer devido à sua participação no experimento. Será que veremos a instauração de uma nova lei marcial nazista que colocará em centros de detenção, sabe lá onde, ou com que tipo de regime, pessoas que, segundo eles,
segundo o governo, podem ser apenas suspeitas de uma possível doença contagiosa? Será que veremos se repetir na história o que aconteceu com os nipo-americanos detidos durante a Segunda Guerra Mundial? Cidadãos americanos, descendentes de japoneses considerados um risco público, que foram enviados impiedosamente para os campos de internamento, que na verdade eram campos de concentração? Será que presenciaremos um outro genocídio em massa em pleno século XXI, tendo como bode expiatório o Covid-19? Se você não sabe, esse é o mesmo governador que aplaudiu quando Nova York aprovou sua nova lei de aborto em 2019, que permite abortos em qualquer fase do terceiro trimestre e evita proteções para bebês que sobrevivem ao procedimento de aborto. Andreu Cuomo é a mesma pessoa que em 2020 emitiu uma ordem executiva e foram enviados pacientes do Covid-19 para asilos, onde foram infectados e morreram mais de 10 mil idosos. Agora, eles querem aprovar um projeto de lei, a Lei A416, que autoriza a remoção e detenção de pessoas suspeitas e com doenças transmissíveis, que serão enviadas para um estabelecimento designado até que o Estado decida quando podem ser liberados. Agora você não acha estranho porque, segundo o discurso do próprio senhor Andreu Cuomo em seu canal oficial no YouTube, no dia 3 de janeiro, ele mesmo declarou que 90% dos nova-iorquinos se recusaram a tomar a vacina. Então, para que você não tenha dúvida ou ache que eu estou especulando ou sensacionalizando o assunto, vamos ver algumas partes do conteúdo do projeto de lei A416 da Assembleia do Estado de Nova York e tire as suas próprias conclusões se o que eu estou dizendo aqui é mera especulação, fanatismo ou uma realidade que pode a qualquer momento acontecer. Bom, o artigo ele é muito extenso, a lei. Eu tirei apenas alguns pontos que eu achei importante destacar para que você possa acompanhar comigo e você depois vai poder conferir no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. 6 de janeiro de 2021. Projeto de Lei A416 da Assembleia do Estado de Nova York. Um ato para alterar a Lei de Saúde Pública, no que diz respeito à remoção de casos, contatos e portadores de doenças transmissíveis que são potenciais parcialmente perigoso para a saúde pública. O povo do Estado de Nova York, representado no Senado e Assembleia, faça o seguinte. Seção 1. A Lei de Saúde Pública é alterada com a adição de uma nova seção, 2120A, para ler o seguinte. A remoção e detenção de casos, contatos, transportadoras que são ou podem ser um perigo para a saúde pública. As disposições desta seção será utilizada no caso de o governador declarar estado de emergência de saúde devido a uma epidemia de qualquer comunidade, doença ou cabo. Após determinar por evidência clara e convincente de que a saúde de outros está ou pode ser amigado por um caso, contato ou operadora. Agora preste só atenção. Ou caso suspeito, contato ou portadora de doença contagiosa, que no parecer do governador, após consulta ao comissário, pode posse uma ameaça iminente e significativa à saúde pública, resultante em morbidade grave ou alta morbidade, o governador ou seu delegado incluindo, mas não se limitando ao comissário ou aos chefes de departamentos de saúde locais, podem ordenar a remoção ou detenção de tais pessoas ou de um grupo de tais pessoas. Ao emitir um único pedido, identificando tais pessoas pelo nome ou por razoavelmente específico descrição dos indivíduos ao grupo a ser detido, preste atenção, tal pessoa ou grupo de pessoas deverá ser determinado em uma instalação médica ou outra aprovação instalação ou instalações premiadas designadas pelo governador e seu delegado, em cumprimento da subdivisão 5 desta seção. Gente, o que é isso? Nós estamos vivendo, de fato, os últimos minutos, segundos da Igreja de Cristo aqui na Terra. Gente, preste atenção.
De acordo com esta seção 2, tudo o que eles precisam fazer para levar a pessoa detido é suspeitar que a pessoa ou um grupo de pessoas sejam suspeitos de uma doença transmissível. Ou seja, poderão tirar as pessoas de sua casa, seu trabalho e colocá-las em qualquer estabelecimento médico ou outro local apropriado, designados por ele. Que local? Aonde vai ser esse local? Quais as condições desse local? Já parou para pensar que essa lei pode ser usada como arma por pessoas para se livrar das pessoas que possam ser consideradas indesejáveis, inimigas do governo, fanáticos religiosos, assim como Hitler fez com seu antissemitismo, enviando para os campos de concentração pessoas doentes, com problemas mentais, idosos, deficientes físicos, crianças, judeus, negros, ciganos, homossexuais, religiosos e tantos outros que se opuseram ao seu governo ditador. Outro ponto bem estranho dessa lei é a seção de número 6, que diz que você pode fornecer ao governo uma lista de números de telefone ou endereços de amigos e familiares para que saibam que você foi detido. Se analisarmos dessa forma agora, será muito mais fácil para o governo encontrar seus amigos e familiares e detê-los também. Com isso, se eles quiserem, podem dizer que vão entrar em contato com essas pessoas, detê-las e não dizer que elas também foram detidas. Meu Deus, de fato e de verdade nós estamos vivendo os últimos dias. A seção 7 deste projeto de lei diz que o tempo de detenção começa em 3 dias úteis, não calendário. Salta para 5 dias e depois para 60 dias, terminando com 90 dias, tudo baseado em ordens judiciais. Tudo para parecer uma detenção legal. É claro que com os tribunais em Nova York sob o controle do mesmo partido político do governador e da maioria da Assembleia e do Senado, eles apoiariam a detenção unanimemente e a ordem seria executada sem nenhum impedimento. E se não bastasse, eles podem continuar a detê-lo por 90 dias, enquanto se aguarda ordens judiciais subsequentes. A seção 7 diz que o governador ou seu delegado deve provar as circunstâncias particulares que constituem a necessidade de tal detenção por meio de provas claras e convincentes. Primeiro, eles podem detê-lo originalmente por mera suspeita, como diz a seção 2 que lemos. Então, como eles podem agora, de repente, ter evidências claras e convincentes? Em segundo lugar, o tempo de detenção aumenta com base em ordens judiciais para manter a detenção que nunca seriam pelo governo negadas. Em terceiro, que evidência convincente eles usariam para mantê-lo detido? Os resultados de quaisquer teste que eles façam seriam suspeitos quanto à sua legitimidade, devido às circunstâncias da detenção original. E por fim, quem garante que eles não possam mostrar aos tribunais um teste positivo para uma doença transmissível que pode ou não ser uma que eles mesmos disseram que você tem? E quem que vai argumentar o contrário se eles fizerem isso? Agora pasmem, olha o que diz o absurdo da seção 9. Uma pessoa que está definida em uma facilidade médica ou outra facilidade ou instalações adequadas não deve se conduzir de maneira desordenada e não deve deixar ou tentar deixar tal instalação ou premissas para que esteja protegido ou despedido. Pare para pensar comigo. Normalmente as pessoas em geral se comportam de maneira ordenada quando estão doentes. A seção 9 diz aos detidos que eles não devem se comportar de maneira desordenada. O que seria considerado se comportar de uma forma desordenada para eles? Quem decide se você está sendo desordeiro? Se você então expressar a sua insatisfação por ter sido detido, quem sabe, ilegalmente, isso é desordem? Se você pedir a prova de suas suspeitas de que você tem uma doença transmissível, isso também é considerado uma desordem? E qual é a punição por você agir de forma desordenada? Cadeia? Você já está detido e em um possível confinamento solitário. E ferindo o Código de Nuremberg, entre outras coisas, o artigo 12 permite a vacinação forçada. Olha o que diz: e sob tais condições e pelo período que impeça a transmissão da doença contagiosa ou outra doença,
exigir o teste ou exame médico de pessoas que possam ter sido expostas ou infectadas por uma doença contagiosa ou que possam ter sido expostas ou contaminadas com quantidades perigosas de materiais radioativos ou produtos químicos tóxicos. Exigir que um indivíduo que foi exposto ou infectado por uma doença contagiosa complete um curso de tratamento prescrito apropriado, medicação preventiva ou vacinação, incluindo terapia diretamente observada para tratar a doença e seguir as disposições de controle de infecção para a doença. Outra coisa que eu me perguntei é: o que acontece com uma pessoa que de outro país viaja para qualquer parte do estado de Nova York e contrai a doença lá? Como será a ação do governo com esse assunto? Será que a pessoa, sendo cidadão de outro país, será também detido nessas instalações e não poderá sair até que o governo determine o contrário? O que acontece se uma pessoa for diagnosticada incorretamente com uma doença contagiosa ou transmissível, como tem acontecido com os testes de Covid em vários lugares do mundo? Será detida? Ficará à mercê do governo até ser liberada? Eu não quero parecer sensacionalista, fanático ou especulador, mas são conjecturas que quem garante que não podem ser reais? O que eu estou lhes informando é apenas um resumo dessa lei absurda, que no meu ponto de vista está recheada de antissemitismo e inspirada pelo espírito do anticristo. Do meu ponto de vista, é uma tentativa flagrante de tornar legal a eliminação da oposição política, de controlar a sociedade, de tirar as pessoas que eles consideram indesejáveis e deploráveis do caminho de seus escusos projetos de ganância e poder. Estão querendo esmagar a liberdade, estrangular os mais fracos e oprimidos. Querem implantar um sistema opressor sob o regime e a ditadura do medo, onde pessoas simplesmente podem ser detidas com base apenas numa suspeita. Gente, preparem-se, porque a caixa de Pandora foi aberta. Não vos assusteis, disse Jesus, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Parece que a história está se repetindo. Não se preocupem. Isso não é um campo de concentração, como dizem os alienados que acreditam nessa história de nova ordem mundial ou em um plano de diminuir a população da Terra. Não acreditem nisso ou nessa loucura de conspiração. Esta unidade de detenção é para cuidar de vocês e de sua família. Deixe seus pertences ali e depois vocês poderão pegar. Raspe a cabeça e entre no chuveiro, porque é para a segurança de todos. Porque tratando-se de Estados Unidos da América, nação modelo para todas as demais nações, imagine se uma lei como essa é aprovada e as outras nações seguem essa infame lei antissemita. Que Deus possa nos guardar e ter misericórdia de nós.